meus amados. Hoje, dia 6 de dezembro de 2024, sexta-feira, da primeira semana do tempo do Advento. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tende piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós vemos algo muito interessante. Esses 2 cegos, fisicamente cegos, mas que reconheceram em Jesus aquilo que os judeus que enxergavam não reconheceram. Ele é o Messias. Aquele Messias prometido no Antigo Testamento que limparia os leprosos, que faria os surdos ouvirem, os cegos verem, os paralíticos andarem. E aí nós vemos que estes homens, exatamente os que são cegos, conseguem ver além da visão humana. E é exatamente isso que eles fazem. Eles vão até Jesus, gritando, como eu disse, pela cultura judaica, qualquer tipo de deficiência física que a pessoa tivesse, não poderia se aproximar de uma pessoa, vamos dizer, perfeita. Entenda aí, né? Uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde. Por quê? Porque muitas vezes eles entendiam que isso era consequência do pecado, ou pessoal ou dos pais. Então nasceram cegos ou ficaram cegos por motivo de pecado. Não podemos também julgar, porque naquele período a medicina não era desenvolvida, então muita coisa era entendida como uma questão religiosa, pura e simplesmente. Então, na cabeça dos fariseus, por exemplo, esses homens eram impuros, então eu não deveria me aproximar e nem falar com eles. Por isso que eles vão seguindo Jesus e gritando: Tende piedade de nós, filho de Davi. Filho de Davi é uma expressão usada também para se referir ao Messias. E aí, quando Jesus entra em casa, provavelmente aqui já em Cafarnaum, na casa de Pedro, eles entram também. Eles se aproximam de Jesus, ousados na fé, porque eles sabiam que não podiam fazer isso. Mas é aquela coisa, gente, quando a pessoa realmente crê, não tem nada que a impeça de realizar a sua fé. Então, eles chegam, se aproximam de Jesus, e olha a pergunta que Jesus faz: Vós acreditais que eu posso fazer isso? E às vezes Deus nos pergunta: realmente a gente acredita que Deus pode fazer o que a gente está falando? Muitas vezes é da boca para fora, é uma fé, como nós vimos ontem, a fé sobre a rocha. Às vezes a nossa fé é construída sobre a areia. A gente fala muito bonito, mas quando chega no momento concreto em que eu preciso exercer de fato a fé, não a exerço. Então, às vezes o Senhor está nos perguntando: mas você realmente, na sua oração, nisso que você está pedindo, você realmente acredita que eu posso fazer? Que eu realmente posso vir em teu socorro? Que eu realmente posso realizar isso? Às vezes nos dá a impressão que não, né? É só da boca para fora. Mas olha o que esses homens disseram: sim, Senhor. E Jesus sabia, Jesus conhecia aquele coração. Aliás, aqueles corações, porque eram 2. E aí nós vemos que Jesus diz: faça-se conforme a vossa fé. Paulo diz que quem planta pouco vai colher com parcimônia, né? Ou seja, com economia, vai colher pouco. Mas quem planta com abundância vai colher em abundância. Então, às vezes, a nossa fé, a gente é miserável na fé. Não damos passos, não temos coragem. Ficamos com medo de tudo e de todos.
sabe? É uma falta de confiança em Deus. Então é preciso fazer como esses dois cegos, dar este passo de fé. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. E aí Deus vai honrar e vai dizer: por isso, por causa da vossa fé, que aconteça isso. Faça-se conforme a vossa fé. Então, e aí os olhos deles, claro, se abriram. Mas a advertência de Jesus, que é interessante. Jesus vai dizer assim: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Por que isso? Por um fato muito, muito simples. Jesus não queria que as pessoas fossem atrás dele pura e simplesmente por causa dos milagres. Esses homens aqui provavelmente já tinham ouvido, pelo menos, falar de Jesus. Ou talvez tenham até ouvido Jesus pregar, porque nós sabemos que a pessoa que não enxerga, ela tem uma audição muito apurada. Ela ouve muito, muito, muito bem. Até os bochichos que a gente faz, eles ouvem. Porque é assim a natureza. Quando falta algo, né? Falta, no caso deles, a visão, a audição se apura. Então, nós vimos aqui, né, que Jesus repreende esses, ou melhor, né, adverte severamente para que não conte para ninguém. Volto a dizer, porque Jesus não queria, e ele sabia disso, como até hoje acontece. Gente, olha como o evangelho é vivo. Quando a gente fala que a palavra de Deus é viva, muita gente fala, né, isso é bobagem. É sim. Esse evangelho é muito atual, como o evangelho de ontem, da rocha, da fé construída sobre a rocha, da casa construída sobre a rocha. Quantas são as pessoas hoje que só procuram Jesus por interesses pessoais? Porque quer ter mais dinheiro, porque quer ter mais carro, porque quer ter uma casa melhor, porque tem alguém doente na família, então quer a cura. Não são coisas ruins, não. Mas você percebe que são só coisas de interesse pessoal. Você não vê a pessoa procurar por uma conversão, por uma mudança de vida, para buscar ser fiel a Deus, para buscar ouvir a palavra. Alguns, graças a Deus, vai atrás no primeiro momento por interesses pessoais, mas depois o Espírito Santo toca o coração e a pessoa docilmente se abre e realmente se torna uma pessoa que segue o Senhor de fato, ou tenta seguir o Senhor de fato. Claro que isso acontece, mas uma grande maioria hoje nós vemos pessoas que querem pura e simplesmente resolver os problemas da vida dela. E era isso que Jesus não queria ser. Um taumaturgo, um curandeiro, né, um milagreiro, não era isso. Jesus queria realmente ser o Messias e que as pessoas proclamassem Jesus como Messias, cada uma delas reconhecendo nele, não porque alguém veio e contou que ele era o Messias. Porque a fé deve ser proclamada de forma pessoal. E aí, o que eles fazem? Ora, gente, primeiro que, mesmo que eles quisessem não falar sobre isso, seria impossível. Porque todos conheciam na cidade ali, ou pelo menos no bairro onde eles ficavam, sabiam que eles eram cegos. Agora os dois estão enxergando. Mas o texto diz que quando eles saíram, né, eles espalharam a fama de Jesus por toda a região. Mas ainda que eles não espalhassem, gente, todo mundo ia perguntar, mas como assim vocês estão enxergando? Como eu disse, não tinha medicina avançada naquele período que se fazia uma cirurgia e tal. Em alguns casos é reversível a situação da cegueira, como nós sabemos. Tem como reverter, tem como voltar a enxergar. E ali ele vai dizer exatamente isso, né? Eles vão sair porque as pessoas vão falar, mas peraí, vocês estão enxergando o que aconteceu? A Jesus de Nazaré, que curou. Então, assim, a fama de Jesus se espalhava, tá? Mas não era o que o Senhor queria. Por quê? Porque a gente vai ver que as pessoas vão procurar Jesus sempre, sempre com interesse de alguma coisa. E, Senhor, nós queremos também ter esta fé. Assim como orávamos ontem, pedindo também que a nossa fé fosse construída sobre a rocha, Senhor. Hoje nós pedimos que nós tenhamos a fé como desses dois cegos, uma fé madura, uma fé verdadeira, que os nossos olhos se abram. Muitas vezes, Senhor, não temos uma cegueira física, mas espiritual. Então nós pedimos que o Senhor toque a nossa visão espiritual, que nós possamos ser homens e mulheres que verdadeiramente vivam pela fé,
assim como Abraão, Isaac, Jacó, os apóstolos, tantos homens e mulheres na Bíblia, Senhor, viveram pela fé, que nós também possamos crer na tua palavra e segui-la sempre. Mãe querida, pedimos mais uma vez a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.